Os ensinamentos de Dom Juan Matos para Carlos Castaneda sobre o caminho do guerreiro são vastos, mas podem ser resumidos em alguns pilares fundamentais que visam transformar o indivíduo de uma vítima em um guerreiro, capaz de lidar com o desconhecido. Aqui estão os principais passos e conceitos. 1. A escolha de um caminho com coração. O primeiro passo é decidir seguir um caminho que tenha significado pessoal. Segundo Dom Juan, todos os caminhos são iguais, não levam a lugar nenhum, então o importante é que o caminho escolhido tenha coração. Um caminho com coração torna a jornada alegre e fortalece o guerreiro, enquanto um caminho sem coração o enfraquece. 2. Tornar-se inalcançável ou inacessível. O guerreiro deve aprender a não estar disponível para o mundo de forma desnecessária. Isso não significa se esconder, mas sim não se desgastar emocionalmente ou fisicamente com interações rotineiras, hábitos inúteis ou pessoas que drenam sua energia. O guerreiro toca o mundo levemente e retira-se quando necessário. 3. Apagar a história pessoal. Para ser livre, o guerreiro deve se libertar das expectativas dos outros e das definições que ele mesmo criou sobre quem ele é. Ao apagar a história pessoal, ninguém sabe quem você é ou o que esperar de você, o que impede que as opiniões alheias o prendam a comportamentos fixos. 4. Perder a autoimportância. Este é considerado um dos passos mais difíceis e cruciais. A autoimportância é vista como a maior barreira para a energia do guerreiro. Gastamos muita energia defendendo nosso ego, sentindo-nos ofendidos ou tentando parecer importantes. O guerreiro entende que não é nem maior nem menor que nada no universo. 5. A morte como conselheira. O guerreiro vive com a consciência de que a morte está sempre à sua espreita, ao alcance de um braço. Em vez de ser algo mórbido, a morte serve como a única conselheira que realmente importa. Diante da finitude, o guerreiro não tem tempo para queixas ou hesitações. Ele age com decisão e aprecia cada momento como se fosse sua última batalha na Terra. 6. Assumir a responsabilidade. Um guerreiro assume total responsabilidade por seus atos. Ele não culpa o destino, as pessoas ou as circunstâncias. Ele escolhe um curso de ação e, mesmo que o resultado seja o fracasso ou a morte, ele aceita as consequências sem arrependimentos. 7. A atitude de um caçador. O guerreiro é um caçador de poder. Ele age com *controle, *domínio sobre suas emoções e ações, *disciplina, *persistência no caminho, *abandono, a capacidade de se entregar ao momento e ao mistério sem medo. 8. Parar o diálogo interno. O mundo que vemos é mantido por uma conversa constante que temos conosco mesmos, o diálogo interno. Para perceber a outra realidade, ou o nagual, o guerreiro deve aprender a silenciar a mente. Quando o diálogo interno para, o mundo como o conhecemos, desaba, permitindo que o guerreiro veja a energia como ela realmente flui. 9. O desatino controlado. O guerreiro sabe que nada é inerentemente importante, mas ele age como se fosse. Ele se envolve plenamente nas atividades do mundo, mas mantém uma distância interna, sabendo que suas ações são uma escolha consciente e não uma necessidade cega do ego. Esses passos formam uma disciplina ética e pragmática que visa economizar energia para que o praticante possa eventualmente ver a realidade além das percepções comuns da vida cotidiana. Para Dom Juan Matos, a realidade que vivenciamos diariamente não é o mundo, mas apenas uma descrição dele. O cerne de seus ensinamentos a Carlos Castaneda gira em torno da ideia de que somos, essencialmente, percebedores, que foram treinados desde o nascimento para interpretar um fluxo infinito de energia como objetos sólidos e eventos lineares. Aqui estão os pilares dessa visão sobre realidade, percepção e consciência. 1. O tonal e o nagual. Dom Juan divide tudo o que existe em duas categorias fundamentais:
O tonal é o mundo do intelecto, das palavras, das regras e da organização. É tudo o que podemos nomear e entender. O tonal é como uma ilha onde a ordem reside, é o guardião que protege nossa sanidade, mas que também nos limita ao óbvio. O nagual é a parte de nós e do universo que nunca poderá ser compreendida pela mente. É o indescritível, a energia pura, o vazio que contém todas as possibilidades. O guerreiro busca testemunhar o nagual sem ser destruído por ele. 2. O ponto de aglutinação, Enkaji. Este é talvez o conceito técnico mais importante da cosmologia de Dom Juan. Ele explicava que os seres humanos são esferas de energia, ovos luminosos. A percepção, no interior dessa esfera, existe um ponto de brilho intenso chamado ponto de aglutinação. A realidade que percebemos depende de onde esse ponto está fixado. A fixação à sociedade nos ensina a fixar o ponto em um local específico, o que cria a realidade comum. O deslocamento, o objetivo do xamã, ou feiticeiro, é aprender a deslocar esse ponto. Quando o ponto de aglutinação se move, a percepção muda e o indivíduo pode perceber mundos inteiramente diferentes, tão reais quanto o nosso. 3. A consciência como energia. Para Dom Juan, a consciência não é um subproduto do cérebro, mas uma força cósmica. O mar escuro da consciência. O universo é preenchido por filamentos de energia chamados emanações do águia. Nossa consciência individual é apenas uma pequena porção dessas emanações que ficaram presas dentro do nosso casulo luminoso. O ato de perceber. Perceber é o alinhamento das emanações que estão dentro do nosso casulo com as emanações que estão fora. Quando elas se alinham, o mundo aparece. 4. Ver versus olhar. Dom Juan fazia uma distinção clara entre o uso comum dos olhos e a habilidade do guerreiro. Olhar é o que fazemos no cotidiano. Confirmamos a descrição do mundo que já conhecemos: árvores, carros, pessoas. Ver é o ato de perceber a energia diretamente, como ela flui no universo, sem a mediação do pensamento ou da linguagem. Ao ver, o guerreiro percebe que um homem não é um corpo sólido, mas um feixe de fibras luminosas. 5. Parar o mundo. Parar o mundo é o fenômeno que ocorre quando o diálogo interno, a conversa incessante que mantemos conosco sobre a realidade, é interrompido. A realidade comum é mantida pelo nosso julgamento constante. Se pararmos de dizer a nós mesmos que o mundo é de tal maneira, a estrutura da realidade desaba. Nesse colapso, a percepção fica livre para navegar por outras dimensões e estados de consciência que a lógica racional normalmente filtraria como impossíveis. Segundo Dom Juan, a consciência humana é um alimento para o universo, metaforizado como o águia, e o caminho do guerreiro é uma tentativa de manter a consciência individual mesmo após a morte, atravessando o infinito sem ser devorado. Parar o mundo é o estado em que a descrição da realidade que aprendemos desde o nascimento subitamente perde a sua força. Segundo Dom Juan, o que chamamos de mundo é apenas uma construção mantida por um fluxo incessante de pensamentos, julgamentos e nomes que damos às coisas. Quando esse fluxo, o diálogo interno, é interrompido, a estrutura lógica que mantém a nossa percepção cotidiana desaba. Nesse vácuo, o guerreiro deixa de apenas olhar para objetos e passa a ver a energia. Aqui estão as principais formas de alcançar esse estado. 1. O silêncio interno. O diálogo interno é o adesivo que mantém o mundo colado. Nós dizemos a nós mesmos que isso é uma árvore, aquilo é um carro, eu sou fulano. Para parar o mundo, você deve forçar o silêncio. Como fazer? Não tente lutar contra os pensamentos. Em vez disso, foque na lacuna entre um pensamento e outro. Com o tempo e a disciplina, esse espaço vazio cresce. 2. A técnica do caminhar, passo de poder.
Dom Juan ensinou a Castaneda uma forma específica de caminhar para sobrecarregar o sistema de interpretação do cérebro. A posição das mãos. Curve os dedos ligeiramente para dentro, sem fechar os punhos, mas mantendo uma tensão suave. Isso ajuda a fixar a atenção no corpo. O olhar periférico. Não foque em nada especificamente à sua frente. Abra o ângulo de visão até que você consiga perceber o horizonte de 180 graus, as bordas da sua visão, simultaneamente. O efeito, ao processar tanta informação visual sem focar em nomes ou objetos individuais, o diálogo interno se engasga e para, pois a mente racional não consegue rotular tudo ao mesmo tempo. 3. A marcha sem foco semelhante ao caminhar de poder. Você deve percorrer um caminho mantendo o olhar fixo em um ponto logo acima do horizonte, mas sem olhar para ele. A ideia é deixar que as imagens passem por você sem que você as capture com a mente. Quando você para de interpretar o que vê, o mundo para. 4. O uso do olhar, fitar, diferente do olhar comum. O fitar envolve focar a atenção em elementos que não têm uma forma humana definida ou que mudam constantemente. Exemplos: fitar o movimento das folhas de uma árvore ao vento, o fluxo da água em um riacho, as nuvens ou as sombras no chão ao entardecer. O objetivo: ao observar algo que não se encaixa facilmente em uma categoria estática do intelecto, a mente cansa de tentar explicar e desliga. 5. Apagar a história pessoal. Para parar o mundo exterior, você precisa parar o mundo interior. Se você não tem uma história para defender quem você é, seus traumas, suas vitórias, as opiniões do mundo perdem o gancho onde se penduram. Sem o peso do ego, a percepção torna-se leve e fluida. O que acontece quando o mundo para? Dom Juan descreve que, no momento em que o mundo para, ocorre uma sensação de colapso ou de vácuo. A pessoa pode sentir que a realidade se torna bidimensional ou, pelo contrário, que ganha uma profundidade infinita. É o prelúdio para o ver, a percepção direta das emanações de energia do universo. Um guerreiro sabe que o mundo mudará assim que ele parar de falar consigo mesmo.